Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? E faz uma semana mais ou menos eu tô tentando preparar esse vídeo para que ele gere menos conflito possível aqui embaixo nos boxes de comentários. Por mais que eu saiba que vai rolar, mas enfim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre saúde, principalmente políticas em saúde aqui no Brasil. E eu sei que talvez você não goste de política, mas é como eu li hoje de manhã, o Brasil tem muita gente hoje catando comida nas lixeiras pra gente se dar ao luxo de não falar sobre política. E eu acho que é importantíssimo, acho não, é uma certeza, é importantíssimo a gente romper com esse ditado popular de que política, religião e futebol não se discute, porque sim, política se discute, sim, tudo se discute, tudo é discutível, para levar a nossa sociedade para uma sociedade melhor, para um lugar melhor, para que todos nós possamos viver. Bom, como todo mundo sabe, 2018 é um ano de eleições e justamente nesse inteirinho aí, muitos candidatos começam a trazer a discussão para a população e até muitos empresários, muitos jornalistas começam a trazer a discussão dos gastos em serviços para a população e de que maneira que isso afeta, obviamente, no orçamento para a economia nacional. Muitos defensores do Estado mínimo acabaram trazendo uma proposta para a sociedade de uma espécie de voucher, uma espécie de cesta básica em saúde e a privatização do sistema público por falências que hoje o SUS apresenta em todo o território nacional. Isso soa até meio ilógico para um país que é referência mundial em vários programas de saúde pública que estão inseridos dentro do SUS, como o tratamento do HIV, o combate à hepatite C, vacinação infantil, os transplantes, entre outros programas que são referências mundiais e que surgiram no sistema público nacional brasileiro. Como até a Organização Mundial da Saúde já falou em uma visita ao Brasil, investimentos em saúde não são simplesmente investimentos no setor saúde, são investimentos no desenvolvimento econômico de um país. Já que a gente está falando sobre investimento, hoje o Brasil investe 4,7% do seu PIB na saúde pública. E já foi informado por organizações internacionais de que não é a fatia adequada para o investimento estatal em saúde. O Canadá, por exemplo, que tem um sistema de saúde gratuito também, ele investe mais de 10%. Mas ok, o Canadá é um país de primeiro mundo, então não vamos usar ele como referência e vamos usar algo um pouquinho mais próximo da gente. Rosário, que é a cidade onde eu morei durante vários anos, que é aqui do lado, na Argentina, e até a província de Santa Fé, investiam 24% da produção própria econômica da cidade e também da província em saúde. Eu vou fazer uma pequena observação aqui que esse investimento ele tem que ser relacionado com o sistema e não com os profissionais. Primeiro porque os problemas de saúde não se resolvem unicamente e exclusivamente com médicos. A equipe que trabalha em saúde deve ser interdisciplinar porque, obviamente, não todos os problemas de saúde são biológicos e diretamente ligados a um médico. E segundo, que a gente não deve continuar pensando em gerar profissionais que simplesmente pensem na sua remuneração, principalmente na carreira médica, e quem está falando isso é um estudante de medicina, simplesmente porque isso colabora na desigualdade social do Brasil, e a gente sabe que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Obviamente eu não estou também dizendo de que um profissional médico ou um profissional da área da saúde não deve ser bem remunerado. Todo profissional deve ser bem remunerado, mas também não precisa receber uma pequena fortuna todos os meses. Porque senão a gente continua nesse ciclo vicioso em que os médicos formam a alta casta da sociedade, junto com outros profissionais e outras figuras da nossa sociedade, e lá fora a população não tem as condições adequadas para o seu desenvolvimento humano. Então vamos controlar aqui nos comentários a meritocracia. Temos sim que reconhecer que o sistema de saúde hoje no Brasil tem várias falhas e a gente não pode continuar nessa utopia de que o SUS é o melhor sistema de saúde do mundo, porque ele não é e todos nós sabemos, principalmente a população que precisa utilizar do sistema público para aceder à saúde. Porém, sim, a gente tem que entender quais são as causais desse sistema ser falho hoje no Brasil. E o primeiro e mais importante disso, que todos nós sabemos, é a questão da fiscalização e do desvio do orçamento público em saúde. Mas provavelmente por causa desse comentário relacionado à corrupção relacionada ao orçamento em saúde, que vai aparecer um ser iluminado aqui embaixo nos comentários e falar que esse é o motivo pelo qual a gente deve privatizar o sistema e gerar algum tipo de plano social para as pessoas que não têm possibilidade de pagar por saúde no Brasil. Se caso você pensa assim, você está errando rude e é por isso que eu vou comentar algumas coisas aqui com você relacionado a esse assunto e por isso no começo do vídeo eu falei sobre serviços entre aspas. Porque a saúde pública ela não é um serviço para a população, e sim ela é um direito de toda a população. E fazer com que todo o sistema de saúde do Brasil se torne privado, porém com algum plano estatal para a pessoa que não tenha condições de pagar, é simplesmente tirar a responsabilidade do Estado em gerar direitos para toda a sua população. Existe outro fator que afeta muito na qualidade do sistema público hoje, do SUS, que é justamente essa sua segunda letra no nome do programa, que é a sua unidade, ser um sistema único no Brasil. E a gente sabe que em muitos casos essa unidade, ser um único sistema
com todas as diversidades que a gente tem no território nacional, seja de clima, de conjuntura, de urbanismo, afeta às vezes nos programas realizados pelos estados. O sistema tem que entender cada uma das regiões, tem que entender e pôr em prática as políticas públicas relacionadas, interpretando de que as patologias que acontecem na região norte do país são diferentes das grandes urbes da região centro-oeste e totalmente diferente do clima da região sul do Brasil, o qual altera totalmente o perfil do paciente ou do usuário do sistema de saúde daquela região. O sistema deve sim ser muito fiscalizado, mas também deve ser sim regionalizado. Um exemplo disso é o Canadá, que tem na verdade 14 sistemas de saúde, entendendo, interpretando e pondo em prática políticas públicas para cada uma das regiões, entendendo seus processos de saúde, doença, atenção e recuperação. Como eu falei no início do vídeo, eu vivi em Rosário durante quase 7 anos. Lá se investe 24% do orçamento público em saúde, onde se produz muitos dos medicamentos nos laboratórios públicos, onde na cidade de Rosário só existem 11 hospitais públicos, 50 centros de saúde trabalhando em rede. Primeiro porque a saúde, a gente tem que parar de pensar em saúde simplesmente como aquele processo transversal, de que você está doente, você está no médico, você se cura e deu, acabou. Não, o processo de saúde deve ser um processo linear desde o momento do nascimento e fazendo segmento durante toda a sua vida, porque obviamente a gente tem uma alta taxa de resolução dos problemas, mais de 80% num consultório de atenção primária, sem gastar com exames complementares e sem afetar tanto o orçamento público em saúde. E já que a gente está falando sobre vouchers, o mesmo exemplo foi utilizado, na verdade a mesma proposta foi utilizada para a educação pública no Brasil e segue o mesmo princípio. A base de transformação de uma sociedade é a educação e acho que isso todos nós estamos aí de acordo, né? A longo prazo a gente só consegue transformar uma sociedade com educação. E também a educação é um direito de toda a população, então é sim responsabilidade do Estado gerar escolas de boa qualidade para toda a sua população e vinculação e entendendo a realidade e a conjuntura de cada uma das comunidades. Obviamente não estamos falando de que cada comunidade no Brasil, cada escola deve ter um plano de estudos acadêmico para aquele bairro. Sim, deveria, seria ideal, mas a gente pode sim pensar em questões um pouco mais regionais e não um modelo unificado nacional. Sim, a gente pode também pensar em escolas com vinculação profissional, com contraturno e formação profissional no contraturno, com vinculação com cooperativas locais. Primeiro porque tu está educando a tua população, segundo, tu está ensinando, formando novos profissionais para a tua sociedade. Terceiro, tu tá incentivando o mercado local. Sem contar, obviamente, que tu tá tirando das ruas muitas crianças que não tinham amparo do Estado e gerando uma população com melhores condições de vida. Algo que eu me prometi para esse vídeo era não falar nomes de candidatos, não fazer propaganda política para nenhum candidato ou apoio a nenhum candidato nesse vídeo, e sim falar sobre os problemas que hoje a gente vê sendo debatidos na campanha presidencial de muitas pessoas. Mas, obviamente, se você interpretou bem tudo que eu falei até agora, você entendeu mais ou menos que linha política eu sigo. E se você me acompanha aqui no canal há muito tempo, também você sabe. Mas não estou entrando no assunto e pensando numa visão extremamente radical de que tudo tem que ser público, de que não pode existir empresa privada e tudo mais. Não! Sim, nós podemos viver numa sociedade em que existam empresas públicas e empresas privadas, mas sim com um Estado priorizando o setor público e não pensando em a cada problema jogar a responsabilidade para outro, privatizar o sistema, privatizar tal empresa, se aquilo é a fonte de riqueza do seu país, seja econômica, seja social ou humana. E eu dou um exemplo para vocês. Na crise de 2001 na Argentina, que todo mundo deve conhecer como a crise do trigo ou outros nomes aí que surgiram com o passar do tempo, a Argentina faliu com muitas empresas. Na verdade, muitas empresas argentinas faliram durante aquele período. Porém, na cidade de Rosário e na região que é justamente governada por esse modelo que eu venho expondo para vocês desde o começo desse vídeo, não se pensa unicamente nos serviços de saúde e educação, que obviamente são os essenciais para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Mas sim, durante esse período e até hoje, existe um sistema de cooperativismo relacionado com o Estado. Em que, por exemplo, uma empresa de lácteos entra em falência, o Estado, junto com os funcionários daquela empresa, compram aquela empresa e transformam ela numa cooperativa, que é dos funcionários e do Estado. E isso aconteceu, um exemplo disso é a Cotar, uma das principais empresas lácteas que tem justamente na região da cidade de Rosário, que foi comprada justamente depois da empresa anterior entrar em falência e depois ser gerada
a cooperativa. E qual a importância disso? A competitividade gerada pelo incentivo do Estado. Porque o produto é de qualidade, gerou emprego, gerou produção, está gerando renda e está gerando receita também para o Estado. Depois de toda essa conversa que a gente teve, então bota Estado na educação, bota Estado na saúde, bota Estado na economia, mas um Estado responsável, um Estado comprometido com a população e com o desenvolvimento da sua população, seja econômico, social, educacional, sanitário. A gente tem que parar com essa visão de que um país é uma empresa, porque não funciona da mesma maneira. Obviamente a gente não pode pensar em simplesmente gastar as riquezas do país em gerar recursos e direitos para a população. A gente sim tem que pensar no desenvolvimento econômico do país. Então no próximo dia 7 de outubro, quando você votar, reflita sobre que país você quer. Não só para os seus filhos e netos, mas também para você. Que tem um programa desenvolvimentista nacional, porque isso afeta ou a sua empresa, ou a empresa onde você trabalha, ou o setor onde você trabalha. Que pensem em educação, em saúde pública, que vão melhorar a qualidade de vida de toda a população e que vão melhorar e fazer com que o nosso país saia fortalecido desse momento de crise política que a gente vive. E que não pensem simplesmente em copiar e colar um modelo estrangeiro sem entender a realidade do brasileiro, sem entender a população brasileira e o modo que ela vive. Entenda, reflita, estude sobre os candidatos e não vote simplesmente naquilo que favorece os seus direitos. Pense um pouquinho mais coletivo, pense em toda a sociedade, em você, nos seus amigos, nos seus familiares e vote, é clichê, mas vote com consciência. Para terminar esse vídeo também, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre saúde pública, o que você pensa sobre os serviços públicos, sobre o governo e as suas obrigações com a população. E a gente vai conversando nos comentários, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam e ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Até mais. Tchau!